Meu nome é Antônio Raimundo Falcão de Melo, tenho 73 anos e durante boa parte da minha vida eu achei que dormir mal era simplesmente o preço que se pagava por trabalhar muito. Todo homem que eu conheci na oficina, na fila do banco, na calçada do bairro dizia a mesma coisa: é cansaço, passa. Não passou. Foram décadas de noites cortadas ao meio, de acordar às 3 da manhã sem razão aparente, de levantar de manhã com o corpo pesado, como se o sono tivesse passado por cima de mim, em vez de me carregar. E eu fui aceitando isso como se fosse condição permanente de ser velho. Foi minha filha Flávia, que é nutricionista, quem me parou numa visita e disse com aquela objetividade dela: pai, o senhor não está dormindo mal por causa da idade. Está dormindo mal porque não está dando ao corpo o que ele precisa para dormir. Eu quase dei risada, mas não dei, porque ela continuou falando, e o que ela disse naquele dia mudou mais de meia dúzia de anos da minha vida. É isso que eu quero contar aqui, não como conselho de médico, não sou médico nenhum, mas como alguém que testou, errou, ajustou e hoje chega às 22 horas com sono real, deita e acorda de manhã sentindo que a noite valeu alguma coisa. Antes de chegar nos alimentos, preciso dizer uma coisa que demorei para entender. O sono muda com a idade, mas não precisa piorar necessariamente. O que acontece é que o corpo vai ficando menos tolerante a descuido. Quando eu tinha 30 anos, tomava 3 cafés depois das 6 da tarde, jantava pesado, deitava na tensão do dia e ainda assim dormia. O corpo jovem absorve o abuso sem reclamar muito. Mas chega uma hora que ele para de absorver e começa a cobrar. E cobra de noite, que é quando a gente está vulnerável. O que eu aprendi tarde é que o sono precisa ser preparado. Não começa quando você deita. Começa horas antes, na escolha do que você coloca no prato. O primeiro alimento que eu quero falar é a banana. Eu como banana desde criança, todo nordestino come, mas eu nunca tinha entendido o que ela faz dentro do corpo à noite. Minha filha Flávia me explicou assim, de um jeito que eu consegui guardar. A banana tem magnésio, que é um mineral que funciona como se fosse um interruptor natural de tensão muscular. Quando o magnésio está em falta, os músculos ficam em alerta, mesmo quando você quer descansar. E tem também o triptofano, que é um aminoácido que o corpo usa para produzir serotonina e melatonina, as duas substâncias que regulam o humor e sono. Na prática, isso significa que uma banana madura antes de dormir ajuda o corpo a sinalizar que está na hora de descansar. Não de forma brusca, não como remédio que te derruba. É gradual, suave, como uma conversa que vai baixando o tom até chegar no silêncio. Eu comecei a comer uma banana toda noite por volta das 21 horas. Banana prata, quase passada, daquelas com a casca já com manchas escuras, que é quando o açúcar já está amadurecido e o sabor está no ponto. Como com uma colher de mel por cima, devagar, sem pressa. Virou ritual. E ritual tem um valor que vai além da química. Ele avisa o cérebro que o dia está terminando. Isso é mais poderoso do que parece. O segundo é a aveia. Agora, aveia à noite pode parecer coisa de criança ou de dieta sem graça. Durante anos eu comia aveia só de manhã, como mingau da infância que a minha mãe fazia em Mossoró, quando a gente estava doente ou com frio. Ela fazia com leite e canela em pau, não em pó, e servia quente numa caneca de louça. Eu nunca pensei que aquilo pudesse ser remédio de sono. Mas a aveia tem melatonina natural, uma das poucas fontes alimentares que realmente contém essa substância. E também tem magnésio, que já falei. Mas além disso, ela tem carboidratos de digestão lenta, o que significa que libera energia de forma gradual durante a noite, evitando que a queda de açúcar no sangue acorde você no meio da madrugada com aquela sensação ruim de fome vazia. Isso era exatamente o que me acontecia. Eu acordava às 2, às 3 da manhã, sem saber por quê. Ficava deitado esperando o sono voltar e ele não voltava. Quando entendi que era a queda de glicemia interrompendo o ciclo de sono,
Comecei a prestar atenção no que comia à noite. A aveia antes de dormir estabilizou isso. Hoje eu faço um mingau simples, com leite morno, uma pitada de canela, uma colher de mel. Como com calma, apago a luz da cozinha e vou para a cama. Não é nenhuma maravilha. É só comida simples, fazendo o que comida simples sabe fazer quando você respeita o horário. O terceiro alimento é a noz. A noz, aquela castanha dobrada de casca dura, foi uma descoberta que eu tive resistência em aceitar, porque no meu tempo ela era coisa de receita de Natal, não de alimentação cotidiana. Mas a noz tem uma combinação que eu considero das mais completas para o sono: melatonina, triptofano e ômega 3. O ômega 3 não está relacionado diretamente ao sono à primeira vista, mas ele tem um papel no funcionamento cerebral que influencia como o cérebro produz e utiliza a melatonina. Em outras palavras, a gordura boa da noz ajuda o cérebro a aproveitar melhor os próprios mecanismos de sono que ele já tem. Minha esposa Marinês foi diagnosticada com fibromialgia em 2016 e a partir daí eu assumi a cozinha de verdade, não só nos fins de semana. Comecei a pesquisar o que cada alimento faz, porque ela vivia com dor e com sono fragmentado, e eu queria entender o inimigo. A noz entrou na nossa rotina quando Flávia mandou um artigo falando sobre o ômega 3 e inflamação. Pusemos à prova. Uma pequena quantidade à noite, uns 10 a 15 gramas, o equivalente a uns 4 ou 5 pedaços. O suficiente para aproveitar os nutrientes sem sobrecarregar o sistema digestivo antes de dormir. Com o tempo, percebemos que ela dormia com menos interrupções nas noites em que tinha comido noz. Não é cura, não é milagre, mas é consistente. E consistência é o que conta quando você está lidando com um problema crônico. O quarto é o chá de camomila. Esse eu já conhecia antes de conhecer. A minha mãe fazia chá de camomila quando eu estava agitado de noite, ainda criança. Ela colhia a camomila do vaso no quintal, colocava no fundo de um copo, jogava água quente, tampava com um pires e esperava. Eu achava que era superstição de mãe nordestina. Levei décadas para entender que ela estava certa por razões científicas que ela nunca soube explicar, mas que o corpo dela havia aprendido pelo uso. A camomila tem um composto chamado apigenina, que atua em receptores no cérebro responsáveis por reduzir a ansiedade e induzir o relaxamento. Não é um sedativo, não gruda o sono à força. Ela reduz o ruído mental, diminui a tensão, que muitas vezes é o único motivo pelo qual a gente não consegue dormir, mesmo estando exausto. Sabe aquela situação em que você deita e o cérebro decide que aquele é o melhor momento para revisitar tudo o que deu errado na semana? A apigenina trabalha exatamente aí. Eu tomo chá de camomila com melissa toda noite, uns 30 minutos antes de deitar. Uso flores secas que cultivo na horta dos fundos. Tenho canteiros de camomila há mais de 10 anos e junto com erva cidreira, que tem propriedades parecidas. A água não pode estar em ebulição quando você despeja, ferve, apaga o fogo, espera uns 2 minutos e aí despeja. Calor excessivo destrói parte dos compostos ativos. Tampo com o pires, espero 4 minutos, tomo devagar. Marinês toma a dela na caneca azul que compramos em Caldas Novas há 30 anos. Virou o ritual dos dois e o ritual em si já ajuda. O corpo aprende que depois daquele chá vem o sono. O quinto alimento é a amêndoa. A amêndoa tem magnésio, como a banana e a aveia, mas tem também melatonina, o que faz dela uma das poucas opções que trabalha nos 2 eixos ao mesmo tempo: relaxar os músculos e sinalizar ao cérebro que é hora de dormir. Isso importa especialmente depois dos 60 anos, porque a produção natural de melatonina cai com a idade. Não cai do nada, vai diminuindo aos poucos, como muita coisa no envelhecimento. Mas o impacto no sono é real. Você vai demorando mais para pegar no sono, vai acordando mais cedo, vai tendo sono mais leve.
Parte disso é inevitável, parte pode ser compensada com o que você come. Uma pequena porção de amêndoa à noite, uns 20 gramas, que cabe em uma mão fechada, pode ajudar esse processo. Eu gosto de misturar com aveia ou comer separado antes do chá. O que não vale é comer em quantidade grande, achando que mais é melhor. Gordura boa é boa, mas em excesso antes de dormir sobrecarrega o processo digestivo e atrapalha o sono em vez de ajudar. A medida é pequena mesmo. É o tipo de coisa que exige paciência para acreditar, porque parece pouco demais para fazer diferença. Mas a consistência ao longo de semanas mostra que faz. O sexto alimento é o kiwi. Esse foi o que mais me surpreendeu porque eu cresci num Brasil onde kiwi era fruta de supermercado caro, coisa de gente de cidade grande. Fui conhecer de verdade depois de velho e levei tempo para colocar no cardápio noturno. Mas a Flávia insistiu, e quando ela insiste com o estudo na mão, eu ouço. O kiwi tem antioxidantes, serotonina e melatonina natural. A combinação é incomum para uma fruta e torna o kiwi num dos alimentos com melhor relação custo-benefício para o sono. Estudos mostraram que comer 2 kiwis cerca de 1 hora antes de dormir ajuda adultos mais velhos a adormecer mais rápido e a ter um sono mais longo e mais profundo. O folato presente no kiwi também ajuda a reduzir os níveis de estresse, que é um dos principais sabotadores do sono. E não o estresse dramático, o de crise. É o estresse miúdo, acumulado, o da lista de coisas que não foram feitas, da conta que preocupa, da saúde que pesa. Esse estresse cotidiano tem um impacto enorme na qualidade do sono. E o folato ajuda o corpo a processar e metabolizar o excesso de homocisteína, que é uma substância ligada ao estresse fisiológico. Eu como 2 kiwis por volta das 20 horas, cortados ao meio com a colher, simples assim. Ou às vezes bato no liquidificador com um pouco de banana e leite de coco, que fica uma bebida leve e saborosa. O que importa é o horário, 1 hora antes de deitar, para que os compostos tenham tempo de ser absorvidos e começar a trabalhar antes de você apagar a luz. Agora, uma coisa que aprendi e que ninguém me tinha dito claramente antes. Esses alimentos não funcionam em uma noite. Essa é a parte que a maioria das pessoas não aguenta. A impaciência com o processo natural. O corpo humano é um sistema que aprende por repetição. Quando você cria um padrão consistente, quando todo dia, mais ou menos no mesmo horário, você oferece ao seu corpo os mesmos sinais, o chá, a banana, a aveia, a amêndoa, ele começa a antecipar o sono. É o que os especialistas chamam de higiene do sono, mas no meu vocabulário é simplesmente respeito ao ritmo do próprio corpo. Eu levei uns 40 anos desrespeitando esse ritmo. Trabalhava até tarde na oficina, chegava em casa já em tensão, jantava rápido em pé na pia porque estava cansado demais para sentar, bebia café depois das 6 da tarde porque precisava fechar uns orçamentos e depois ficava deitado na escuridão achando que o sono não queria vir. O sono vinha, mas era fragmentado, superficial, sem profundidade. E eu acordava achando que tinha dormido, mas o cansaço ficava. Quando minha esposa Marinês ficou doente e eu assumi a cozinha, fui forçado a prestar atenção no que a gente comia de verdade, não só como combustível para trabalhar. E aí percebi que tinha ignorado por décadas uma ferramenta muito poderosa que estava disponível a custo baixo, sem receita, sem efeito colateral, sem dependência. Comida. Comida no horário certo, com as substâncias certas, preparada com atenção. Não vou romantizar, não é mágica. Tem noite que durmo mal, mesmo fazendo tudo certo. Tem período de estresse que nenhuma banana resolve. Mas a diferença entre antes e depois de incorporar esses 6 alimentos na rotina noturna é real e mensurável, pelo menos no meu caso e no caso da Marinês. Ela, que acordava 3 ou 4 vezes por noite por causa das dores, passou a ter noites mais contínuas, depois que ajustamos o que ela come nas horas antes de dormir. Não sumiu o problema.
melhorou a qualidade de vida, que é o que importa quando você está lidando com uma condição crônica. Uma coisa que Flávia sempre me lembra: não se trata de adicionar 6 alimentos à sua vida e continuar com tudo mais do mesmo jeito. Se você come tarde, pesado e vai dormir logo depois, nenhuma amêndoa no mundo compensa. Se você toma café à tarde e à noite, o problema não é falta de kiwi. O que esses alimentos fazem é potencializar o que já funciona. Eles são parte de um conjunto que inclui horário de dormir mais ou menos regular, escuridão no quarto, temperatura ambiente adequada e, principalmente, ausência de estímulo excessivo nas horas antes de deitar. A tela do celular, o noticiário carregado antes de dormir, a conversa que vira discussão às 22 horas, tudo isso compete com o que a comida tenta fazer a seu favor. Eu tive que aprender a parar mais cedo. Não é natural para quem passou a vida inteira correndo, mas aprendi que o cansaço de trabalhar não é o mesmo que a disposição de dormir. Você pode estar exausto e ainda assim não conseguir dormir, porque o sistema nervoso ainda está em modo de alerta. A comida certa, no horário certo, ajuda a transição entre esses dois estados. É como um dimmer de luz, não apaga tudo de uma vez, vai baixando devagar até o escuro. Se eu pudesse resumir o que aprendi nesses últimos anos de prestar atenção de verdade no próprio sono, diria assim: o corpo quer dormir. Ele não é seu inimigo nessa história. Quando o sono não vem, ou quando ele vem quebrado, é porque algo que você fez durante o dia ou a noite está trabalhando contra um processo que deveria ser natural. Às vezes é o café, às vezes é o jantar pesado, às vezes é a ausência de determinados nutrientes que o corpo usa para regular o ciclo de sono. Banana, aveia, noz, amêndoa, camomila, kiwi. 6 alimentos simples, acessíveis, que qualquer pessoa pode colocar na rotina sem gastar muito e sem precisar de prescrição. Não são a solução de tudo, mas são um começo honesto. E começo honesto, na minha experiência, é o único que dura. Tenho 73 anos e durmo melhor hoje do que dormi aos 50. Isso não é porque fiz alguma coisa extraordinária. É porque finalmente parei de tratar o sono como o resto do dia e comecei a tratá-lo como parte central da saúde. Minha horta tem camomila, melissa e erva cidreira. A geladeira tem banana prata madura e kiwi. A despensa tem aveia, amêndoa e nozes. E toda noite, mais ou menos no mesmo horário, eu faço o mesmo ritual simples que ensina ao meu corpo que o dia terminou. Depois de décadas de noites ruins, isso vale mais do que eu consigo explicar em palavras.